Fala aí, mestres, tudo bom? Thunderbolt aqui e hoje vamos falar dos animes que viraram filmes em live action. Eu vou deixar de fora os animes que viraram séries ou doramas em live action. Isso fica para um outro top. Para falar deles, vamos aos seguintes critérios: a qualidade de execução do anime, as diferenças e as semelhanças com o original e, claro, um pouco de opinião pessoal. Gostaria de agradecer também os nossos incríveis roteiristas, a Elaine Bernardes, o Nichan e o Douglas Batista. Valeu, minha gente! E também não se esqueçam de acompanhar os nossos parceiros aqui na descrição, que são a Geek Project, Você Sabia Animes e Quase Nerd. Confira o link deles no final do vídeo. Então, vamos lá! Okay, 3, 2, 1, let's jam. Em 10º lugar, eu vou colocar esse daqui só pela zoeira, porque geralmente eu reservo o 10º lugar só para colocar os fillers ou agradar os fãs. Não é mesmo, Zoro? Enfim, em 10º lugar temos um filme genérico que deveria ser Hokuto no Ken, tanto que mudaram até o nome do filme, ficando Fist in the North Star. Pra quem não conhece, a história se passa depois de uma guerra nuclear. Os recursos naturais estão escassos. E os efeitos especiais também. Aqui vemos a saga de Kenshiro, sucessor do estilo Hokuto Shiken, em busca de sua amada Yuria, que foi raptada pelo vilão Shin. Ok, não vamos ser cruéis. Até que o filme tentou seguir o anime. Sim, eles tentaram, é sério, mas não rolou. As cenas de luta são bem trashes, muito inconstantes e tanta coisa bizarra acontece que essa obra sofreu o mesmo mal de ter caído nas mãos de americanos. Sr. Wilson ficaria bem feliz de fazer um Fique Pause pra TV com essa coisa aqui. Enfim, como eu falei, Hokuto no Ken está aqui só pelo Rue, ficando assim em nosso 10º lugar. Em 9º lugar... E aí, rapaz, qual o nome mesmo desse anime aqui? Ah, lembrei. É Beck. Beck conta a história do jovem Tanaka Yukio, ou Koyuki pros íntimos, que acaba de conhecer o Minami Ryosuke e o seu cachorro esquisito, o Beck. Ryosuke começa a ensinar a ele sobre o mundo da música e procura novos integrantes para a sua banda. Quanto ao filme, sim, ele poderia ser melhor. A sua duração foi quase de 2h30, que foram gastas de uma forma um pouco vaga. Claro que a história de Beck não tem muito segredo ou mistério, mas mesmo assim foi simples e não foi bem executado. Um dos erros mais incríveis é que o autor do Koyuki basicamente não canta. As músicas também que foram tão representativas no anime não aparecem no filme. Eu sei que isso geralmente não acontece. Trilha sonora de anime geralmente é diferente de filme, mas isso para um anime musical é um pouco triste e quebra um pouco aquela imersão. Mesmo assim, não é um filme ruim, mas foi uma adaptação um pouco estranha. E com isso, Beck fica em nosso 9º lugar. Em 8º lugar, uma obra clássica da literatura oriental moderna, Basilisk. Basilisk é um mangá inspirado no livro de 1958, chamado The Koga Ninja Scroll, escrito pelo Futaro Yamada. A sua adaptação para animação, quanto em filme, foi em 2005. O seu filme, no caso, teve o nome de Shinobi, Hearts Under Blade. A história fala dos clãs ninja Iga e Koga, que são convocados a quebrar o seu tratado de paz em prol de escolher o novo Shogun. As suas diferenças entre filmes e animes são bem grandes, tanto em questão de personagens quanto de história em geral. Se bem que a sua história não tem muito segredo, o enredo é simples e direto, e isso é mantido, a guerra entre dois clãs ninjas. Mas a grande diferença mesmo foi de personagens. Podemos citar até o Genosuke, que no anime tem o seu doujutsu que faz seus inimigos se matarem, e no filme ele ganha apenas uma técnica de deixar o tempo mais lento. A Oboro anula qualquer técnica com seu doujutsu, e no filme ela tem habilidades de paralisar o seu alvo, e também ela pode dar saltos gigantescos, coisa que no anime não acontece. E como eu falei, eles têm bastante diferença, inclusive os seus finais. Por isso, Basilisk fica em nosso 8º lugar. Em 7º lugar, O Beijo do Paraíso na Sessão da Tarde. Ok, chega disso. Paradise Kiss conta a história de Yukari, que vive sob pressão para passar no vestibular e trabalhar muito para compensar todo o investimento dos seus pais, deixando de lado o seu coraçãozinho do amor. Um dia ela dá de cara com um punk. Pensando que ia ser assaltada ou que estava no Brasil, ela tenta fugir.
só que tromba com uma mulher estranha e acaba desmaiando. Quando ela acorda, percebe que está numa banheira num ateliê, com um monte de pessoas totalmente estranhas. E antes de pensar que ela estava no Brasil, esse povo estranho deu uma oportunidade muito interessante e bem generosa para ela, que ia dar um 360 na vida de Yukari. Sobre a adaptação, tiveram alguns cortes de algumas cenas um pouco mais interessantes, se é que vocês me entendem, além de possuir finais bem diferentes. Para os fãs, o filme foi muito melhor do que o anime. Só que mesmo assim, talvez tenha ficado muita coisa no ar, muita coisa não foi muito explicada, e no anime, de fato, tem mais conteúdo, tanto no anime quanto no mangá. Por isso, Paradise Kiss fica em 7º lugar. Em 6º lugar, uma obra que me fez pensar 2 vezes toda vez que eu vou pedir uma mãozinha pra alguém. Kiseiju Sei no Kakuritsu, ou simplesmente Parasite, que é muito mais simples. Na história, a Terra está sendo invadida por alienígenas parasitas que se desenvolvem dentro do corpo humano, tomando conta completamente do seu hospedeiro. Izumi Shinichi acaba sendo um desses alvos, só que o parasita não consegue tomar conta do seu corpo e se instala na sua mão direita. Nessa, ele acaba se envolvendo nesse universo totalmente amoral e sanguinário dos parasitas. O filme está sendo dividido em 2 partes, e a segunda parte, até o lançamento desse vídeo, ainda não saiu. Então vamos falar de uma obra até que inacabada por aqui, mas mesmo assim, já conseguimos saber qual é o ritmo que a história está tomando, e de fato eu digo que está bem fiel a toda a proposta original da obra. Os atores estão naquele nível japonês de sempre, e o que realmente me agradou foram os efeitos especiais. São bem bonitos e bem agradáveis. Por ele estar incompleto ainda, eu vou deixar ele em 6º lugar. Em 5º lugar, deixe de ser universitário e venha para o lado PhD da música. Para os fãs de metal, Detroit Metal City. Aqui vemos a história de Soichi Negishi, que é um músico jovem, tímido, que sonha um dia ser um grande cantor de pop, falando sobre amor, amizade, coisas fofas, e odeia o rock pesado. Bem, porque pelo menos é o que ele diz, porque na verdade ele é o grande vocalista Krauser II de uma banda trevosa chamada Detroit Metal City. Cara, esse filme é daqueles que acertaram em cheio, sério. Apesar de estar em 6º, ele funciona muito bem. O filme saiu junto com o seu anime e foi muito melhor do que sua animação. A animação é meio bugada, o roteiro não ficou tão legal assim, comparando com o filme. Aqui as coisas fluem muito bem e muito bem humorada. O que faz de fato Detroit Metal City ficar em 5º é que de fato o filme não se leva muito a sério. Dá pra dar boas risadas e se divertir muito, só que do 5º pra frente as coisas ficam um pouco mais sérias, então Detroit Metal City fica em 5º lugar. Em 4º lugar, um caderninho de autógrafo que todo mundo gostaria de ter. Death Note. Death Note é uma história nada conhecida sobre Raito, um garoto que sonha ser um pintor e um dia ganha um caderninho de colorir gótico e começa a fazer altas pinturas trevosas nele. Bem, acho que seria bem interessante se fosse assim, mas vamos lá. Bem, o que temos aqui? Uma série de filmes que adaptaram até uma certa parte da obra. E cá entre nós, foi uma adaptação muito mais interessante de roteiro. No filme não existe o período pós-L, tendo um final completamente diferente do anime, e que sinceramente foi um final muito interessante. Sim, eu prefiro infinitamente o final do filme. Acho que as coisas aqui foram um pouco mais justas. O karma bateu na porta de cada personagem com uma fidelidade e, digamos assim, com uma justiça mais interessante. Claro que de uma forma resumida, mas não tira o mérito do andar da obra. Um dos únicos pontos que não me agradaram nem um pouco foi a falta de interpretação. Sério, eu achei os atores um pouco duros. Eles não tinham toda aquela energia carregada que nem no anime ou no mangá. O Kira, por exemplo, não era aquele personagem demoníaco e psicopata. Não dava pra sentir o ódio no seu olhar. Mas tirando isso, foi um ótimo filme e um bom roteiro até. Com isso, Death Note fica em nosso 4º lugar. Em 3º lugar, e se eu dissesse pra você que você luta com alienígenas na vida após a morte com roupas pretas coladinhas e armas de plástico? Sim, temos Gantz. Gantz é um mangá que virou anime, que depois foi pro cinema, como basicamente todo mundo daqui. Aqui vemos a história de Kurono e Kato, que acabaram morrendo na linha do trem e foram parar em uma sala estranha com uma bola preta chamada de Gantz,
e essa bola preta envia eles para missões para matar alienígenas. O filme se divide em duas partes. A primeira fala sobre o anime e a segunda uma continuação que só tem no mangá. E que sejamos bem francos, em questão de roteiro, o filme é muito superior ao anime. Sério. Ele não se preocupa com trivialidades, o filme é direto, sem muita enrolação, os times dos acontecimentos são bem encaixados e mesmo sendo simples e direto, explica o suficiente para você entender e não ficar perdido, coisa que no anime isso não acontece. Claro que aqui as coisas não são tão aprofundadas e detalhadas, mas funciona, porque eles têm objetividade. Quando você tem que fazer uma adaptação em 1 ou 2 filmes, você não tem muito tempo para perder com fanservices, passagens desnecessárias ou ficar enrolando, dando muito detalhe sobre cada coisa. E nisso Gantz consegue fazer muito bem, deixar tudo isso de lado e ir pro que interessa. Não é uma super produção, alguns efeitos especiais até que funcionam bem, outros nem tanto. Parece que a gente está vendo o Tokusatsu e toda a sua tecnologia de papelão, mas funciona bem. Por isso, Gantz fica em terceiro lugar. Em segundo lugar, um dos filmes mais incríveis não só de adaptação, mas do cinema japonês em geral, Nana. Nana conta a história de duas garotas chamadas de Nana. A primeira se chama Osaki Nana, uma cantora de rock que parte para Tóquio para recomeçar a vida depois de terminar com seu namorado. E a segunda é a Komatsu Nana, uma garota meiga e desajeitada que muda para Tóquio para viver com o seu namorado. E por coincidência do destino, as duas acabam chegando no mesmo dia, no mesmo horário e acabam vendo o mesmo apartamento para alugar, que no caso é do número 707. E só um adendo, Nana significa 7 em japonês, então vai ligando as referências aí. Para evitar confusão, as duas dividem o mesmo AP e aqui começa uma história muito interessante. A adaptação para filme é muito bem feita. A interpretação dos atores e o desenvolvimento conseguem andar de mãos dadas e serem transmitidos em um curto espaço de tempo muito bem feito, mostrando que uma adaptação pode ser sim muito boa se for bem planejada. E cá entre nós, esse filme é muito melhor que o anime. Por isso, Nana fica em segundo lugar e fica como recomendação para vocês. Em primeiro lugar, e indiscutivelmente em primeiro, Rurouni Kenshin, ou Samurai X. Samurai X conta a história de Kenshin Himura, um ex-retalhador que resolve viver a vida como andarilho e promete nunca mais matar ninguém. Em sua jornada, ele conhece uma jovem chamada Kaoru Kamiya e resolve viver um tempo em seu dojo. Em meio à sua estadia, vários problemas do seu passado vão surgindo e coloca tanto as suas habilidades como espadachim, como as suas promessas à prova. A sua adaptação para cinema foi dividido em 3 filmes, que adaptaram alguns arcos mais importantes e fundiram alguns deles, dando uma dinâmica totalmente diferente pro filme, até porque é muita história para pouco tempo. E sinceramente, em questão de roteiro, tá de parabéns. Mesmo deixando várias passagens de fora, tudo que foi escolhido para ser adaptado ficou sensacional e bem organizado. Não só em questão de roteiro, mas o filme em si é muito bem interpretado. Todos os atores fizeram um excelente trabalho e suas cenas de lutas também são incríveis. É uma excelente obra em todos os aspectos, sem sombra de dúvidas. E para quem acompanhou o Samurai X dublado, o terceiro filme recebeu uma dublagem BR com basicamente todos os dubladores originais do anime. E cara, isso foi sensacional! Ok, eu sei que eu sou muito suspeito para falar de Samurai X, mas fazer o quê? O negócio é bom mesmo, ué. Por isso, Rurouni Kenshin está em nosso primeiro lugar dos melhores animes que viraram filmes. Então é isso, mestres, esse foi o top 10 dos animes que viraram filmes em live action. Se você gostou, já deixa seu like e compartilha pra todo mundo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal para receber os nossos próximos vídeos. Se você quer conferir os top 10 passados, dá uma olhada aqui na tela e também confira a nossa descrição com os nossos links pro Twitter, Facebook e os nossos parceiros também. Se você tem algum comentário, sugestão, crítica, qualquer coisa, pode deixar aí nos comentários que a gente responde com certeza. Então é isso, mestres, bom anime e até o próximo vídeo!